El Shaddai. Estou falando de irmãos em Cristo, filhos de Deus, que têm deixado de lado o chamado que Deus tem dado para se tornar uma igreja social, só para vir bater um ponto. Precisamos mudar disso. Precisamos ser integralmente cristãos. Na nossa vida, na nossa família, no nosso negócio, na nossa casa, na nossa empresa, na nossa escola, para que aonde a gente passar, a glória de Deus se manifeste. Pensa nisso. Queremos algo melhor de Deus, maior de Deus, mas a gente precisa estar preparado. Queremos que Deus se manifeste extraordinariamente nesse lugar, mas nós precisamos sermos diferentes, abdicar do pecado para ser o transformador do mundo, e não ser aquele que mendiga a bênção dos outros, sabe? Aqueles que ficam procurando. Eu vou ali que lá tem uma bênção, ali tem uma oração, ali não sei o que. Não. O mesmo Deus que age lá de cá com Moisés, Paulo, age aqui com a gente. O que está faltando? A gente abraçar o nosso propósito, abraçar o nosso legado, abraçar o que Ele nos chamou para ser. Amém? Vamos ficar de pé para orar? 8 e então, bem, vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pelo lugar que nós temos para te adorar. Obrigado por essa igreja, obrigado pelo meu bispo, que se não fosse ele eu não estaria nessa casa. Que eu possa olhar cada dia mais para a vida dele, eu possa me inspirar, para que eu possa cada dia mais ver a manifestação do Senhor na vida dele, para que eu possa ser como Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar ao ouvir a tua voz, ao ouvir o nosso propósito, ao nosso chamado, para que a gente possa ter um legado nessa terra. Nós não queremos contar mais histórias, queremos escrever a história com o Senhor. Queremos ser o protagonista no reino de Deus, para que as pessoas possam olhar e enxergar uma casa abençoada pelo Senhor. Que seja na minha casa, que seja na casa de cada irmão, que seja na empresa de cada irmão, que seja na escola de cada um daqui, que seja onde a gente estiver, que a gente comece a ser o protagonista do Senhor, para que o Senhor nos ajude a escrever a história que o Senhor já sonhou conosco, que o Senhor já olhou e já planejou e que espera de nós a nossa manifestação. Que o Senhor nos dê um sair daqui resplandecedor, que as pessoas possam olhar para nós diferente, para que nós possamos ser diferentes também no mundo. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vocês me dão 5 minutos de vocês? Pode sentar um pouquinho. Eu não sei se eu vou ter oportunidade de compartilhar sobre esse tema, né? Qual é o tema mesmo? Legado. Como é que é? Jornada do herói. Pode sentar um pouquinho. Não vou tomar muito seu tempo, não. Mas eu estava com os meninos hoje em casa e... Aliás, desde ontem a gente estava assistindo alguns desenhos bíblicos e dentre eles estava assistindo Moisés, né? E uma coisa me chamou a atenção, eu vim confirmar aqui na Bíblia agora. A construção de uma jornada nem sempre ela sai dentro do que imaginamos, do que programamos, ou ela vai ter as suas oscilações, vai ter os seus momentos convergentes e divergentes, né, daquilo que você imaginou como que seria. E quando você começa a olhar para a história de Moisés, e eu não vou usurpar do seu compartilhamento,
Mas assim, quando você olha para a história de Moisés, uma coisa que me chamou a atenção ontem, assistindo com eles, é que Moisés, a gente olha o lado que aparentemente é fácil. Ele é o cara escolhido, dentre tantas outras crianças que foram destinadas à morte. Moisés é destinado a ir para dentro do palácio, ser criado pela filha de Faraó. Moisés tem um irmão no seu dia a dia, eu esqueço, Ramassés, é o irmão de criação de Moisés. Aliás, Moisés é o irmão de criação, Ramassés é o filho de sangue, né? E eu olhando isso, eu fiquei pensando como foi difícil para Moisés poder ver o seu sobrinho do irmão de criação morrer. Eu imaginando que ali naquele momento que os primogênitos do Egito estão morrendo, eu acredito que naquela morte do filho, né, isso é uma analogia, no momento em que o filho de Ramassés está morrendo, eu entendo que Ramassés está morrendo juntamente com seu filho. E aí eu fico imaginando o tamanho da angústia de Moisés em ver o seu irmão de criação sofrendo tudo que está passando e ainda ver o seu sobrinho morrendo e não poder participar do luto, do velório e muito menos do enterro. A construção do legado, ou a construção, como é que é mesmo? A jornada de um herói, ela vai gerar conflitos que, se não for a graça divina sobre as nossas vidas, nós não sabemos nos comportar diante delas. Então essa é uma das particularidades de que aconteceu com Moisés. E quando Moisés atravessa então o Mar Vermelho, eu estava falando com o pastor Edevaldo aqui agora, o sangue, ele vai falar mais forte do que a criação. Então, tipo assim, Moisés, ele é criado juntamente com Ramassés, ele é dotado de conhecimentos egípcios, mas é só a criação. Há uma latente interna dentro de Moisés, que é o sangue, que é a origem dele. E por causa do sangue que corria nas veias de Moisés, de certa forma ele é impulsionado, ele é levado a mudar o curso da sua vida, porque mais vale o que está no sangue do que o que está à nossa volta, naquilo que estamos sendo criados. E a outra parte é o que está à nossa volta. No caso de Moisés, ficou para trás. Ficou para trás o Egito, ficou para trás Ramassés, ficou para trás o seu sobrinho, ficou para trás muita gente. E é assim, aparentemente Moisés, a Bíblia não fala, mas Moisés praticamente ele se desvincula de tudo isso de uma maneira aparentemente suave, confortável, sem muito confronto em si mesmo, porque o sangue que corria de Moisés, nas veias de Moisés, falava muito mais forte do que o que de fato ele havia sido criado e acostumado. Mas tem uma coisa também, eu só 5 minutos. Tem uma coisa interessante nessa narrativa a respeito da história de Moisés, é que vem agora a segunda etapa da vida de Moisés. E essa segunda etapa da vida de Moisés agora já não é mais como aqueles nos quais ele foi criado, que de certa forma não tem tanta relevância para o seu contexto de vida, contexto de vida primária, no sentido de pai, mãe, irmãos de sangue. Agora Moisés ele não vai lidar com o desconhecido, com aqueles que não aceitam, com aqueles que não conhecem o Deus o qual
fez tudo o que fez para que eles pudessem entender quem era Deus. E aí o que acontece? Eu estava lendo e em Êxodo capítulo 20, verso, se eu não me engano, 19, existe uma linha de raciocínio que diz assim: a lei ela só foi dada porque os homens rejeitaram a Deus. Eu vou repetir isso para você. Os 10 mandamentos, eles só foram dados por Deus porque os homens rejeitaram a Deus. E todas as vezes que nós pensamos que nós iremos dar conta de corresponder àquilo que Deus propõe ou aquilo que Deus lança sobre as nossas vidas, todas as vezes que nós nos posicionamos de tal maneira ou com a altivez, a respeito daquilo que Deus está falando para as nossas vidas, todas as vezes que nós nos posicionamos assim, nós estaremos tendenciosos ao fracasso. Posso ler para você? Êxodo capítulo de número 20, verso de número 19, diz assim: e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Deixa eu te fazer uma pergunta, sem ironia, sem hipocrisia, sem illusias da vida. Você gostaria de morrer ouvindo Deus falar com você? Qual é o ápice da sua vida? Qual é, a coisa mais relevante, mais importante da sua vida? É teu filho? É a tua esposa? É a tua família? Ou é o Deus que você diz seguir, que você diz falar com Ele? O tempo da tua vida, da minha vida, ela é um tempo. Hoje nós estamos conversando aqui, daqui a alguns segundos, minutos, nós não sabemos. E essas pessoas, elas tiveram a oportunidade de morrerem ouvindo a voz de Deus. E eles preferiram terceirizar essa oportunidade. Sendo que, na verdade, Moisés fisicamente não morreu, pelo contrário, Moisés viveu experiências que nos é narrada até hoje e vai se perpetuar até a existência de todas as coisas. E uma coisa que me chama a atenção também a respeito da história de Moisés é que, Deus mandou, depois deles refutarem essa oportunidade de ouvirem e de morrerem ouvindo a voz de Deus. O interessante é que Deus limita eles. Vocês vão ficar em tal lugar, nesse espaço aqui. Mas Deus não limitou Josué de ir para perto do morro e esperar Moisés descer de lá. E aí me vem à cabeça o seguinte: por que Deus permite Josué ir, mas não permite a multidão? E aí talvez a resposta seja essa: é porque Deus conhecia o coração de Josué, como também o coração do povo que outrora tinha acabado de rejeitar, morrer ouvindo a voz de Deus. Então, níveis de pessoas que às vezes vai morrer na construção do teu legado. Aqueles que estão apenas à tua volta, que você tem uma autoestima por eles, uma consideração fabulosa por eles, mas para que a tua história possa ser construída, eles precisam morrer. Você precisa deixar eles.
Em segundo lugar, as pessoas que são de sangue, pessoas que de fato são muito importantes para você, elas não vão querer te acompanhar, elas não vão querer te ouvir, porque se é de elas morrerem, elas preferem colocar você no campo, no fronte da batalha, para que então você morra e elas não. Entende? Terceiro, e aí já foi mais do que os meus 5 minutos. Não existe legado construído sem sucessor na história. Se você está pensando em construir algo, ou se você está imaginando, desejando construir algo, construa para alguém. Nem que seja só para esse alguém poder usufruir disso. Esse dia eu visitei uma cliente, o marido dela tem um apelido chamado Tamborzinho. Ele é baixinho igual eu, barriga 5 vezes maior do que a minha, cheinho, baixinho. E ele, todas as vezes, ele já narrou a história dele de vida, a chegada dele ao Tocantins, para mim por 3 vezes. As 3 vezes que eu sentei com ele para poder ouvir a voz dele, todas as vezes ele chora. Porque é uma história bonita. Ele conta do legado que o irmão dele permitiu que ele viesse a viver. E aí, quando foi semana passada, eu sentei com eles novamente. E aí eu ouvi a esposa dele falar assim: a filha está se formando em medicina, tem um namorado. E a mãe indignada, porque a filha é apaixonada pelo rapaz, que pouco contribui ao entender dela na construção da própria história dela. Mas quando você está construindo um legado, o legado não é para você desfrutar. Cabe a você só trabalhar. Quem vai desfrutar daquilo que você está construindo é o outro. Então, assim, Moisés fez o que fez, talvez nessa ideia ali, de construir e deixar um legado. E se a gente for olhar e falar assim: nossa, Moisés, ele morreu frustrado, porque o ápice da vida de Moisés não era só tirar o povo do Egito, o ápice da vida de Moisés era entrar em Canaã. E essa semana eu encerro. Essa semana eu ouvi algo que me perturbou um pouquinho a mente, que diz assim: tudo que Cristo fez, e aí é subentendido em partes, né? Tudo que Cristo fez foi incompleto e provisório. Foi? Temporário e provisório. Obrigado. Tudo que Cristo fez foi temporário e provisório. E aí, se você parar e ouvir isso, você fala: você está doido? Não, tudo que Cristo fez, fez definitivamente. E não. Exemplo, a pessoa cita, né, a cura do cego, que Jesus cospe lá, unta e sara os olhos do cego. Ele fala que Jesus vai lá e cura os olhos dele, mas de imediato Jesus não deu a casa para ele morar, Jesus não arranjou um trabalho para ele morar, Jesus não deu continuidade na vida dele. Ou seja, aquela cura, ela era temporária. Ele haveria de morrer por causa de outras doenças. O maior milagre da história de Jesus, ao meu entender, é a cura de Lázaro. Mas Lázaro, posteriormente, também veio a morrer. Um outro milagre fabuloso de Jesus é a multiplicação dos pães. E ali é uma multiplicação temporária. Só foi para aquele momento. Depois do que aquele povo fez, como eles fizeram para poder comer, nós não sabemos.
E o que isso evidencia? Por que então Cristo, o que Deus fez, o que Deus faz ao nosso tempo, esse tempo limitado, ele se torna o que mesmo, pastor? Provisório, temporário. Deus faz o que faz, o milagre, o sinal, o prodígio, a maravilha, simplesmente às vezes para dizer para mim, para você, eu estou aqui. Não se preocupe, eu estou aqui. A máxima de nós dependermos todos os dias de Deus é fazer com que nós continuamos a crer que Ele de fato está conosco todos os dias, até que os nossos dias possam ser consumados. É fácil? Não. É bom acreditar nisso? Às vezes traz alívio para as nossas almas, mas não é fácil. Eu não sei quando que eu vou ter coragem de compartilhar com vocês um sermão, mas hoje eu me senti impulsionado, porque eu estava com os meus filhos, assistindo com ele parte da história que o Eli narrou aqui conosco, e eu me senti tocado em estar aqui com vocês nesse momento. Amém? Compartilhando isso, espero só compartilhar e vocês terem ouvido. O resto deixa que Deus faça. Amém. Nós cantamos parabéns aqui nesses dias para a irmã Elisângela, não está aqui presente. Cantamos parabéns para a irmã Cleusa, né, esses dias. E hoje é aniversário da Cessa. Foi ontem, né? Esse aniversário da Cessa. Nós também queremos cantar parabéns para você, viu, Cessa? Deus abençoe a tua vida. Que Deus multiplique na sua casa, na sua família. E como eu disse, que nunca te falte uma palavra de Deus na tua casa. Eu cedi o meu tempo para o pastor Orlando, né? Então eu vou ter que fechar por aqui. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos cantar parabéns aqui para vocês. Depois eu encerro com uma oração e impetrar a bênção apostólica sobre a igreja. Parabéns para você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, o Senhor te abençoe e te dê santidade, muita felicidade, muitos anos de vida. Deus abençoe vocês. O Eli está falando muito aí de ministério, né? De chamado, né? Mas eu fui lá no velório, fui cantar e ele falou para mim: não canta não, para de cantar, só prega. Obrigado, Eli. Obrigado. Amém. Deus, nós te agradecemos esta noite. Obrigado pela vida de cada pessoa aqui hoje. Obrigado pela palavra ministrada, pelos louvores aqui entoados. Que nós possamos voltar para a nossa casa, Senhor, uma palavra nos nossos corações, e que essas palavras, Senhor, nos auxiliem a caminhar mais uma jornada, mais uma milha, lembrando dos teus propósitos na nossa vida e com o coração grato, Senhor, por tudo que o Senhor fez para cada um de nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Levando suas mãos aos céus, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a tua igreja pelos séculos dos séculos. A igreja diz: Amém. Amém. Uma semana de bênção para você e para sua família.